Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre a atuação da Fundação Editora Unesp. Nosso convidado é o diretor-presidente José Castilho. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de livros e leitura na Unesp. Professor, pensando na atuação da Editora Unesp em 2014, que fato, na sua concepção, no seu ponto de vista, foi mais marcante para a editora? O mais marcante foi nós termos tido um índice de crescimento tanto de publicações quanto da distribuição de vendas desses livros e mesmo também da distribuição gratuita dos nossos livros digitais, feitos em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, que num momento de crise do mundo editorial, num momento em que praticamente não houve crescimento de maneira geral na indústria editorial brasileira. E aonde as livrarias também têm tido grandes dificuldades de permanecerem como uma atividade comercialmente ativa. Então, o fato de nós termos tido um pequeno crescimento, mas um crescimento, temos mantido a nossa programação de publicações, tanto de autores nacionais quanto de traduções importantes que saíram. Foi realmente um ganho fundamental no conjunto. É claro que nós tivemos destaques, tanto do ponto de vista editorial, quanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista da atuação junto à sociedade, mas isso nós podemos falar, destacar um pouquinho com você. Nós temos talvez um grande destaque para o público da Unesp, interno, a nossa comunidade, os professores, os funcionários técnicos administrativos e muito em breve os alunos, que é exatamente o lançamento do Clube Unesp, que é um acesso restrito aos membros da comunidade unespiana para as nossas publicações e para todas as publicações que nós comercializamos, né? Professor, pensando nessas publicações, o senhor trouxe alguns números que mostram esse crescimento, que de certo modo é significativo e meio a essa crise editorial que o senhor comentou. Exatamente. Gostaria que o senhor apresentasse para a gente, por favor. Então, por exemplo, a nossa editora publicou o ano passado em torno de 160 títulos. Nas diversas áreas do conhecimento. Nas diversas áreas do conhecimento, né? Desses 160 títulos, nós tivemos 60 títulos impressos em papel e nós tivemos 100 títulos impressos, digitais, que podem se transformar, os e-books, mas que podem se transformar também em impressão por demanda em livros impressos. Desses 100 títulos dos e-books, pelo menos 70% são para download gratuito, o que cria um benefício imenso para o conjunto dos estudantes, da população em geral, de ter acesso à pesquisa da universidade, ao trabalho dos nossos docentes, por meio digital e também por um download gratuito, né? Por exemplo, nós chegamos a ter no nosso catálogo 400 títulos de livros digitais. Isso para uma editora universitária e mesmo para uma editora brasileira é algo muito significativo. São números equivalentes a uma boa editora do mercado norte-americano, por exemplo, do mercado anglo-saxão. Nós tivemos mais de 100 mil downloads só em 2014 desses títulos ligados aos livros digitais. Ao mesmo tempo, nós tivemos 5 milhões de downloads de 87 títulos nossos no programa Cielo Books. E as vendas foram muito significativas também do ponto de vista dos nossos livros, né? Nós chegamos a ter um crescimento de 12%, quando o mercado não cresceu. Isso significa que os nossos livros estão sendo bem aceitos, significa que nós estamos criando, com a cooperação do nosso conselho editorial, com a equipe técnica, dos autores, enfim, com todo o relacionamento que a editora estabeleceu com o mundo dos autores, tanto no Brasil quanto no exterior, nós fizemos não apenas lançamentos significativos, mas nós fizemos principalmente um catálogo equilibrado. Então, se você for falar aqui para você, por exemplo, os 50 títulos mais vendidos em 2014, você vai ver que temos lançamentos de 2014 e temos livros nessa lista que foram lançados em 1991. Ou seja, foi um catálogo chamado dos long sellers, que está cada vez mais se afirmando como um catálogo referencial de livro acadêmico no Brasil, da nossa editora Unesp.
Para que a gente tenha esse impacto no número de acesso a esses e-books e também na compra desses livros que são impressos, professor, como tem funcionado a divulgação desse material, dessas publicações da editora Unesp? Nós temos principalmente o nosso site, mas nós temos dentro do esquema de comunicação, existe o blog da editora Unesp. Né? O blog é onde tem sempre o comentário dessas ações, tem as entrevistas com os responsáveis, com os autores. Né? Então, o meio digital hoje é o que nós temos privilegiado. Além, obviamente, de uma comunicação sempre possível, com a cooperação de vocês, estão sempre dando na TV Unesp os nossos números, as nossas realizações, mas principalmente eu chamaria atenção para o blog da editora Unesp, que pode ser acessado também a partir do nosso site ou diretamente. Mas no nosso site você chega perfeitamente ao blog, né, que é o editorunesp.com.br. E pensando nesse sentido, o Clube Unesp que o senhor antecipou na sua primeira fala, vem nessa direção de propiciar esse acesso ao conhecimento, essa democratização em meio ao conhecimento produzido dentro da universidade. Exatamente. O Clube Unesp é uma facilitação para a nossa comunidade. Mas a editora Unesp também, ela nunca foi construída pensando apenas na nossa comunidade. Nós entendemos a editora como um enorme veiculador da produção dos nossos docentes e do diálogo dos nossos docentes, da nossa comunidade, dos estudantes, para fora da universidade. Então, nós nos preocupamos em ter, por exemplo, um enorme esquema comercial, enorme, porque pelas proporções que temos como editora, é bastante significativo. Né? Então, nós temos um setor comercial bastante vibrante. Você pode, de norte a sul do Brasil, você vai encontrar os livros da editora Unesp nas principais livrarias. Nós participamos em mais de 40 eventos por ano, científicos, acadêmicos e do livro, das principais feiras do Brasil e do exterior. E temos também uma atividade que está sendo, nos últimos 2 anos, uma espécie de atração especial, né, que é a Livraria Unesp Móvel, né, que passa pelos nossos campos, passa pelas cidades, não estão os nossos campos, e muitas vezes em outras cidades onde não existe a Unesp, levando o nome da Unesp, tanto no estado de São Paulo, como também já estivemos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná, fazendo com que o nome da Unesp, em cima de uma livraria especialmente montada num caminhão, possa fazer chegar o livro, a leitura, para uma comunidade que eventualmente não tem acesso a livrarias. Né? E esse acesso a esse conhecimento, a essa democratização é palco de ações também, outras ações pontuais da editora, mas que a gente comenta sobre elas daqui a pouco. Perfeito. O Gestão Unesp 2014 faz uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos com o diretor-presidente da editora Unesp, o professor José Castilho. Professor, comentávamos sobre algumas ações pontuais, o diferencial da Unesp, da editora Unesp, vem a ser a livraria móvel, que ela tem movimentado bastante o interior de São Paulo, até mesmo outros estados do Brasil, para fazer esse acesso ao conhecimento democrático, mas ainda nós temos a livraria virtual e a nossa livraria presencial, que fica na Praça da Sé, aqui em São Paulo. Eu gostaria que o senhor comentasse a diferença de atuação de cada uma delas e de que forma isso tem impactado na atuação e na gestão da editora Unesp. Perfeito. Antes de tudo, é importante entender o formato que nós demos para a editora da Unesp, que nós poderíamos ter nos bastado, digamos assim, apenas na edição dos livros. Mas sempre foi o nosso entendimento, isso há 27 anos, de que não bastava apenas publicar, nós teríamos que fazer o livro chegar às mãos do leitor que nós buscamos. Então, foi exatamente por isso que nós entramos tão fortemente na atividade comercial, porque hoje no Brasil, a absoluta maioria das publicações que são feitas por o conjunto das editoras chega ao leitor por intermédio das livrarias. E nós, obviamente, acompanhamos a evolução também nessa área comercial, não apenas a evolução editorial, que são os livros publicados por download, os livros virtuais, mas principalmente também quando nós estamos presenciando uma mudança da forma de comercializar o livro. E essa mudança é justamente a convivência entre o tradicional e o novo. E esse tradicional e o novo, ele passa justamente por aquilo que nós estamos chamando os 3 caminhos que levam ao leitor das livrarias Unesp. A livraria Unesp da Sé é o nosso ponto mais tradicional. É uma livraria completa, uma livraria diversa, é um ponto de referência do livro universitário, mas também da literatura em geral, do livro de bolso, e bastante frequentada. A livraria já tem 8 anos na Praça da Sé
e vai indo muito bem, obrigado. Né? Um ponto essencial para a população brasileira, passa praticamente 1 milhão de pessoas, eu não falo nem população paulista, porque lá passa de tudo, do Brasil, do exterior, etc. Então, é um ponto muito importante. Essa é a nossa livraria presencial, física, na Sé. A outra é a livraria virtual. A livraria virtual, ela alcança o mundo todo e tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos. É uma livraria que tem 5 anos firmado. Recentemente, ela lançou o Clube Unesp, foi a livraria que lançou o Clube Unesp, e, ao mesmo tempo, é a livraria que está totalmente preparada para atender em qualquer parte do Brasil o pedido dos nossos leitores. E a livraria móvel, que já falamos aqui, que é realmente uma experiência. Uma iniciativa pioneira da universidade. Pioneira e, ao mesmo tempo, é uma livraria que você vai se sentir dentro dela, dentro de uma livraria. Isso é importante. Quer dizer, não é um caminhão que tem um balcão que abre com alguns livros. Não, é uma livraria. As pessoas entram e se sentem num ambiente de livraria. Um estande de madeira, com acesso virtual, com uma diversidade de títulos, né? Levamos 5.000 títulos dentro da livraria. Então, é realmente algo muito importante que nós temos tido uma experiência fabulosa e um retorno fabuloso também dos leitores. Então, as livrarias Unesp é isso, é o nosso relacionamento de fazer com que o livro chegue ao leitor. É claro que também nós contamos com uma rede imensa de colaboradores, de distribuidores, de vendedores, de outras livrarias que fazem pelo Brasil todo a representação dos nossos livros. Mas diretamente são esses 3 caminhos que levam ao leitor das nossas livrarias. Outra investida nesse mundo do livro e da leitura que a editora Unesp tem são os cursos oferecidos junto à Universidade do Livro. E tem tido um grande alcance, uma grande visibilidade, com um ensino de qualidade num mercado que às vezes parece que está morrendo aos poucos, mas que na verdade é tão positivo e potencial para as pessoas e não só quem está dentro da universidade. Exatamente. A Universidade do Livro, é interessante lembrar que ela tem 15 anos. Nós começamos já há 15 anos com essa atividade que foi se afirmando com cursos livres, cursos que são dados por professores, alguns da Unesp, outros de outras universidades, mas principalmente por profissionais. É o profissional falando para aquele que quer ser profissional ou aquele que quer se reciclar na profissão. E nós abordamos sempre, procuramos abordar os pontos essenciais da edição, né? Porque qualquer que seja a plataforma que você vai publicar, você vai precisar de um bom revisor de texto, você vai precisar de um bom ilustrador, conforme o livro, você vai precisar de um bom diagramador. Então, nós temos essa parte técnica do livro, né? Como também aquelas análises, críticas, informação de você ser um editor, né? O livro do começo ao fim, até chegar à mão do leitor. Esses cursos têm tido um sucesso enorme, como você disse. Né? E tão grande que nós conseguimos agora uma parceria, inclusive com o NEAD, o nosso núcleo de ensino à distância da Unesp, e estamos produzindo cursos à distância desde o ano passado. Foram 4 cursos já realizados, né? O primeiro deles foi a confecção do livro, que também mostrando todo esse espaço de construção do livro, um curso sobre produção editorial, projeto editorial, feito por profissionais com orientação aqui do NEAD e da nossa equipe da Universidade do Livro, além dos cursos presenciais. Nós temos tido, em média, em torno de 1.200 pessoas fazendo os nossos cursos presenciais. E tivemos, em cada um desses cursos, pelo menos em torno de 400 a 500 pessoas nos cursos à distância que estão apenas começando, né? Essa atividade é uma atividade que nos traz muita satisfação também, né? Porque, como editora universitária, nós nos sentimos quase na obrigação de também ter algo a contribuir na formação desses profissionais. Né? E nesse sentido, esse investimento que vocês têm tido cada vez mais nesse universo à distância, ele é potencial para fomentar cada vez mais o número de leitores e de autores de livros também. Seguramente, seguramente. Porque como a Universidade do Livro já é algo consolidado do ponto de vista da referência e informação, no Brasil como um todo, nós temos tido pessoas que vêm do Brasil inteiro. E uma solicitação, nos últimos anos, muito forte para esses cursos à distância, né? Ou alguns apelos, não, façam no mês de janeiro, que eu tenho 15 dias de férias, então eu vou sair de Sergipe, eu vou sair do Amazonas, eu vou sair do Rio Grande do Sul para fazer o curso que eu preciso fazer. Então, foi um apelo mesmo, quase, dos nossos clientes, né?
para que isso acontecesse. Além disso, há uma expectativa também na América Latina de que esses livros, esses cursos, na verdade, possam se internacionalizar também no mundo ibero-americano, e eu já estou providenciando isso junto a algumas universidades irmãs, algumas instituições do livro internacional, para que brevemente os cursos à distância também sejam dados em espanhol e que nós possamos passar essa experiência formadora também para outras universidades e outros países. Nessa democratização desse acesso ao conhecimento, tem algumas metas para 2015, mas esse é o assunto do nosso próximo bloco. Perfeito. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Bom, eu trabalho na Editora Unesp há 20 anos, vou fazer 20 anos agora em abril, né? E para mim é uma satisfação muito grande trabalhar na Editora Unesp. Eu tenho um prazer muito grande, faço o que gosto, trabalhar com livros, trabalhei a minha vida inteira, só trabalhei com livros. Então, praticamente é um prazer muito grande. E eu acho que trabalhar na Unesp para mim é uma satisfação pessoal também. A Editora Unesp hoje é tida como uma referência nas editoras universitárias, por ser uma fundação, né? Então nós temos hoje praticamente relacionamento comercial com todas as livrarias, praticamente todo o capital do Brasil hoje tem os livros da Editora Unesp. E tivemos um ano de 2014 bom, com um crescimento, crescemos praticamente 12%, referente a 2013, e esperamos que em 2015 também tenhamos essa recuperação no mercado. Não está muito, digamos assim, o mercado está retraído com relação a gastos, mas a Editora Unesp continua desempenhando um papel comercial muito bom nas livrarias. Bom, eu entrei na Editora Unesp como estagiário para cuidar exclusivamente do site da editora. Depois a gente resolveu criar a livraria virtual para atender, além do público da Unesp, atender também as pessoas que têm dificuldade onde não tem livraria e tal. E eu sou corresponsável da livraria virtual junto com a Cristiane, e nós cuidamos de toda a parte de alimentação do site, recebimento dos pedidos, pré-venda, pós-venda, e dentro da editora também eu faço um pouco de serviços externos, eu faço Bienal do Livro, por exemplo, eu trabalho na Bienal do Livro também. Então, basicamente, é isso daí. No caso da livraria virtual, você está aberto 7 dias por semana, 24 horas por dia, e você entrega em todo o Brasil. Inclusive, futuramente, a gente pretende entregar até para fora do Brasil, né? Então, a nossa perspectiva é grande, a gente tem um crescimento anual bem significativo, até porque o mercado de e-commerce cresce num número significativo. Então, a nossa ideia é sempre melhorar mais e divulgar a universidade e também disseminar a leitura, né? Incentivar a leitura. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com o diretor-presidente da Editora Unesp, José Castilho. Professor, dentro desse trabalho de vocês de democratização do acesso ao livro, favorecendo o estímulo à leitura, vocês divulgam mensalmente um boletim da Editora Unesp, de forma a popularizar todas essas ações que o senhor comentou ao longo do programa. Exatamente. Além da nossa divulgação eletrônica, digamos assim, das nossas páginas, do blog, que eu já me referi, nós fazemos esse boletim, né? É um boletim que sai bimensalmente, né? Ele sai fazendo um resumo das nossas atividades e principalmente dos lançamentos editoriais, de certa forma antecipando, né, aquilo que nós vamos editar e que vai ser divulgado posteriormente pela imprensa. É um boletim também que tem indicações, que mostra um pouco a coerência do nosso catálogo, numa seção que eu gosto muito, que sai geralmente na página 3, né, que é uma inter-relação a partir de um assunto, né. Nesse boletim que está sendo distribuído agora, o tema é aprender a trabalhar ou aprender a pensar. E aí há uma relação de livros que dialoguem a
respeito. que dialogam com esse tema. Então, todo um cuidado Todo no um sentido cuidado, de não exatamente. só ser meramente mercadológico, mas Claro. também de mostrar essa Exatamente. articulação que a editora Unesp tem com as áreas do conhecimento. Exatamente, porque essa é a nossa função, né? A função de uma editora universitária não é apenas ser uma boa editora, porque essa é a sua primeira função, né? Ela tem que ser uma boa editora para poder exatamente fazer a sua melhor missão, que é passar o conhecimento universitário, o conhecimento acadêmico realizado na nossa universidade, nas outras universidades brasileiras e do mundo, para um público mais amplo, né? Por meio de livros. Por meio de livros. Por meio dos livros em todas as suas plataformas, né? É bom dizer. Então, a nossa missão, é uma missão que tem que ter coerência. E um catálogo tem que ter uma coerência, não é? Quando eu comecei a atividade editorial, isso há 35 anos atrás, eu tinha um editor brasileiro bastante conhecido na época, editor da Brasiliense, o Caio Graco. Ele sempre dizia, nunca se esqueça que o cartão de visitas de uma editora é o seu catálogo, né? Isso serve para uma editora privada, mas serve principalmente, eu diria, para uma editora compromissada com a universidade, com o conhecimento, com a divulgação do saber e da informação correta, da informação pesquisada, da informação avaliada, né? Criticada. Então, o nosso catálogo reflete muito isso, né? Você vai encontrar vários nichos em que as obras dialogam, em que algo produzido na Inglaterra, na França, na Romênia, na Argentina, dialoga com uma obra publicada na Unesp de Bauru, na Unesp de São José dos Campos, na Unesp de Araraquara, porque existe uma preocupação realmente, nesses nossos 1.800 títulos, de criar nichos de diálogo, nichos de contraposição. Obviamente, é um catálogo absurdamente democrático, né, do ponto de vista da confluência de opiniões, e é isso que tem que ser uma editora que reflete uma universidade pública, laica, né, onde a questão do debate e da transmissão do conhecimento democrático é fundamental. Depois da atuação, analisando esse panorama da editora Unesp nesses 27 anos, professor, quais são as metas para 2015, para um futuro próximo, pensando sempre nesse incentivo, nesse compromisso que uma editora, principalmente vinculada a uma universidade pública, tem? Então, nós chegamos numa fase de maturidade, eu diria, na Fundação Editora da Unesp, em que você verifica que todos, digamos assim, os setores de uma editora universitária que também presta serviços à comunidade da sua universidade e à população do Brasil como um todo, nós chegamos num momento de maturidade. Eu diria que não é um momento de inventar muito mais, não é? É sempre um momento de renovar, porque se é uma marca da Editora Unesp, desde o seu primeiro ano foi renovação, renovação, e sempre antecipando tendências, sempre contribuindo para que algumas tendências se afirmassem, não é? Hoje, estamos fazendo isso desde 2014, é exatamente afirmar as ações e ampliar na medida do possível, dentro das restrições orçamentárias que o Brasil inteiro está vivendo hoje, nós consolidarmos a nossa distribuição, ampliarmos esses 3 caminhos que levam ao leitor, nas nossas 3 livrarias, as nossas relações comerciais e, ao mesmo tempo, continuar os lançamentos fundamentais e referenciais, né? Por exemplo, nós estamos preparando para esse ano um lançamento dos textos mais significativos da enciclopédia de Diderot d'Alembert, que é um clássico nunca lançado no Brasil, a não ser pela própria editora Unesp, quando começou, em 1988, né? que lançou alguns excertos. Nós estamos ampliando isso mais como um marco. Nós iremos reformar a livraria da Praça da Sé, fazendo uma pequena reforma, transformando um pouco alguns espaços, ampliando para os nossos clientes. A livraria Unesp móvel cada vez mais se integra com as cidades em que ela está. Ao mesmo tempo, a livraria virtual, que está tendo um crescimento impressionante de mais de 200% por ano, ela está cada vez mais ligada para ser, de fato, o portal do livro universitário brasileiro, né? Não só dos livros da editora Unesp, mas de todas as editoras universitárias irmãs, que são mais de 120 no Brasil. E a maior parte delas nós temos grande dificuldade de encontrar esses livros. Ou seja, há todo um cenário importante de afirmação das nossas ações e de participação também nos grandes debates nacionais do livro. O mundo do livro, o mundo editorial está cada vez mais numa virada do ponto de vista
não só das suas plataformas, mas da maneira de fazer que um livro chegue ao leitor. Para fomentar essas ações, professor, os autores de livros no Brasil e também no exterior que tiverem interesse em publicar pela Editora Unesp, como devem proceder? Então, nós temos instruções e contato sempre por intermédio do nosso site, né? Que é o editorunesp.com.br. Existe um espaço do autor, um espaço de comunicação com o setor editorial, né? E estamos sempre abertos a receber publicações acadêmicas que entram exatamente nesse balcão de cerca de 100 ofertas semanais de propostas de edição que nós recebemos cotidianamente, digamos assim, na editora. Né? Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Editora Unesp. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e fico à disposição. Falar sobre livro, leitura, é a nossa praia, digamos assim. E é sempre muito bom falar sobre isso. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.